dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Boa noite você aí de casa, boa noite você internauta. Muito obrigado porque mais uma vez você está aí. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Está sendo uma bênção e uma alegria muito grande participar desse programa. Estar aqui preparando, fazendo esse programa para você. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Na última terça-feira nós falamos sobre o pecado. Acabamos conversando aqui, dizendo aqui que o pecado é uma coisa que às vezes nos afasta de Deus. E o Beni enfatizou muito legal uma coisa, que eu achei muito legal. Ele disse assim: fuja do pecado. Fuja do pecado. Você fugiu do pecado? Você exercitou a tua fé? Olha que nós demos dicas para você. E também usamos essas dicas para fugir do pecado, para que nós possamos vencer o maligno inimigo. Existe uma parcela em nós que infelizmente não é muito boa, que é a nossa carne, a nossa concupiscência. E às vezes ela sobressai, ela aparece mais. E ainda bem que vem Deus na sua infinita misericórdia, Deus na sua bondade, para nos abençoar, para passar a mão nos nossos cabelos, tocar o nosso rosto, dizer: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E hoje eu quero abordar com você um outro tema. O Beni vai no segundo bloco pregar para a gente, mas eu quero já de antemão abordar um grande tema com você. Dizer para você que Jesus Cristo, aquele que, como diz a palavra, ontem, hoje e sempre vive e reina nas nossas vidas. Eu quero, talvez você já conheça Jesus Cristo, talvez você tenha até ouvido essa palavra, Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você, eu quero te apresentar esse Jesus do qual eu sou apaixonado. Alguns anos atrás aqui em Itapetininga tivemos não era nem cenáculo ainda, era grande louvor, e veio a presença do Padre Fábio de Melo, aquele padre que canta, que nos encanta, que nos evangeliza com aquela voz e com as músicas. E ele, no momento da sua pregação, no momento em que ele falava da palavra de Deus, ministrando, ele abordou um assunto interessante. Ele dizia assim que quando ele era seminarista, antes de ser seminarista, ele teve experiências com mulheres, namorou, e tudo aquilo que envolve aquela adolescência. E ele acabou dizendo uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você. Ele dizia assim que o fato dele ter escolhido o sacerdócio não era à toa. Era sim, primeiramente, uma vocação, mas não era à toa. Ele dizia assim que, embora ele tenha namorado, ninguém olhou nos olhos dele como Jesus olhou. Então eu convido você a ter essa dimensão de fé. Aí da sua casa, do jeito que você encontra, do jeito que você é, do jeito que você está, deixe-se ser olhado por Jesus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, se você quiser fechar os olhos, se você quiser pôr a mão no coração, eu convido você a imaginar Jesus na sua frente. Imagine Jesus diante de você. Imagina aquele olhar de Jesus penetrante, aquele olhar que olha a alma, a nossa alma, e deixe-se apaixonar por Jesus. Eu digo uma coisa para você, a tua vida vai ganhar um extra. A tua vida vai ganhar a salvação. Você vai se tornar um ser humano melhor. Porque eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não existe
a aproximação de Jesus que não nos torne uma pessoa melhor. Não existe isso. Talvez você tenha aí pensado ou esteja pensando assim: mas eu sou pecador, eu não sou uma boa pessoa, eu faço coisas erradas. Retomando aos programas, eu quero dizer para você: primeiro programa, Deus te ama. Primeiro programa, hein? Deus te ama. Quero dizer para você o segundo programa: embora o pecado tente afastar você de Deus, repito, Deus te ama. Deus te ama com amor filial. Deus não olha os teus pecados. Deus não faz menção quando você erra, quando você se coloca diante do pecado, mas Ele quer te amar. E hoje eu trago para você uma boa nova. Uma boa nova em forma de canção. Eu vou te apresentar alguém. Seu nome é Jesus. Vamos cantar? Convidar meu irmão Hudson aqui. Boa noite, Hudson. Boa noite. Boa noite, Leandra. Boa noite. Boa noite, Juninho. É uma bênção estar aqui com vocês. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Estou com os irmãos que eu mais amo. Quantas vezes a voz do Hudson me levou para Deus? Muitas e muitas vezes. O Juninho, naquele tocar dele, me leva para Deus. E a Leandra, a minha parceira, cantamos muito nas missas, né, Leandra? Me leva para Deus também. Então eu convido você, Hudson, ministra a palavra de Deus para os nossos irmãos. Amém? Vou falar de alguém que venceu a morte, que venceu o mundo e está aqui.
Jesus, eu conheci Jesus. Fique aí, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Deus abençoe. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Ele veio salvar, Ele veio mudar minha vida, meu coração, a sua paixão, sua cruz, fonte de água viva, o Cordeiro de Deus, sol da terra e do mundo luz, teu nome é Jesus. Eu conheci Jesus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está nos acompanhando nessa noite, que nos acompanha todas as terças aqui pela TVI, canal 99 da NET, programa Trupe do Verbo. Nós estamos de volta nesse segundo bloco com esse programa especial, com esse programa que é cheio de bênção, cheio de graça para a nossa vida, apresentando esse grande Deus, esse Deus que veio para nos salvar, como diz a música, esse Deus que veio tocar o nosso coração, que veio mudar a nossa vida. Para você, irmão, para você que está assistindo, para você que está mudando de canal e nesse momento parou, é esse Deus que nós queremos apresentar para você nessa noite. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Eu quero começar esse segundo bloco agradecendo você que sempre nos acompanha, você que tem nos dado uma palavra de carinho, uma palavra de consolação aí pelo nosso programa. Quantas pessoas, né, Júnior, que a gente encontrou durante essa semana, quantas pessoas que a gente falou conosco pelo Face, deixou mensagem em inbox lá pelo Face falando do programa, que acompanhou, que gostou dessa nova roupagem do programa. Então, obrigado, gente. Deus abençoe vocês, continue nos apoiando, continue dando dicas para que a gente vá cada vez mais melhorando, aprendendo a fazer esse programa. O nosso canal no YouTube está aberto para você assistir. Você que não viu ainda os dois primeiros programas, O Amor de Deus e O Pecado, tem os vídeos lá, a gente já está no nosso canal no YouTube, só digitar lá Trupe do Verbo, e também no Facebook, facebook.com/programa Trupe do Verbo. Pode entrar lá, pode deixar a sua mensagem, pode deixar a sua sugestão, a sua crítica, tudo que você quiser lá, escreva pra gente, que com certeza a gente vai te ouvir e a gente vai cada vez mais tentar melhorar esse programa para que você goste, para que você também compartilhe. E é esse o convite que eu quero fazer para você também. Compartilhe o nosso programa no seu Facebook, na sua página no Facebook. Fale para os amigos, que cada vez mais pessoas assistam, cada vez mais as pessoas venham para esse Jesus que é tão maravilhoso. E é Ele que nós queremos anunciar. Queridos, no primeiro programa nós falamos que Deus nos ama. E esse amor de Deus é incondicional. No segundo programa, nós tentamos mostrar a vocês e cada vez mais também aprendermos que se Deus nos ama e se temos alguma deficiência de sentir esse amor, é porque nós deixamos que o pecado entrasse no nosso coração, que nós deixamos que o pecado entrasse na nossa vida. Mas Deus é todo misericordioso e nesse plano de salvação Deus nos deu o seu Filho Jesus. Ele enviou para nós o seu Filho Jesus, para que toda a nossa culpa, para que todo o nosso pecado fosse apagado pelo seu ato, pela sua vida, principalmente
pela sua morte de cruz. Portanto, comece comigo, e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia mesmo na sua casa, porque hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, e é importante que você acompanhe, que você anote aí na sua casa, que você leia depois também cada versículo, cada palavra que aqui é citado. Vai estar na sua tela aí. Pegue a sua palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 9, no versículo 1, que nos diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicasse sua alegria, redobrasse sua felicidade, adiante de ti vão felizes como na alegria da colheita, alegres como se repartissem conquistas de guerra. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. Esse é o chamado, essa é a missão de Jesus para a história, para a humanidade. Ser aquele que é a luz que brilhou na escuridão. Estávamos nas trevas, estávamos no pecado, como dizíamos no programa anterior. Todos pecaram, estão privados da glória. Mas Deus é tão maravilhoso que, para aqueles que pecaram, para aqueles que estavam privados da glória, Deus acendeu uma grande luz. E essa luz tem nome: Jesus Cristo. Um filho nos foi dado, um menino nos foi dado. E esse menino é o príncipe da paz, aquele que veio para nos salvar. Para entender, Deus abrisse uma nova porta de salvação. E a porta de salvação, o caminho da salvação. Assim como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se as portas do céu, pelo pecado, se fecham para nós, por Jesus Cristo, pela redenção de Jesus Cristo, as portas, as janelas, tudo se abre para que a gente também seja salvo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17, e não vou pegar aqui, quero que você também acompanhe. A palavra diz assim: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para entender, Jesus não é apenas um profeta, como algumas religiões dizem. Jesus não é apenas um enviado, como algumas religiões dizem. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio trazer para nós a salvação. Para que todo que nele creia não seja condenado pelo pecado, não esteja mais preso ao pecado, mas seja salvo pela redenção desse Filho que deu a vida por nós. Há uma grande confusão de algumas pessoas, de algumas religiões, que dizem que Jesus é apenas um profeta, que Jesus é apenas um enviado, como foi todos os outros que Deus mandou à terra. Mas a nossa religião cristã, nós católicos, professamos que Jesus é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Isaías 9, aquela profecia que nós lemos no início, tinha mais ou menos 600 anos, ou até mais, né? Que Isaías tinha escrito e tinha deixado essa profecia. E o povo, durante todos esses 600 anos, aguardava o Mestre, aguardava o Messias. E eu fico imaginando que sempre apareceu alguém dizendo que era Jesus, dizendo que era o Filho de Deus. Então, para aquele povo, eu entendo que para aquele povo fosse difícil acreditar que realmente aquele menino que nasceu numa estrebaria, que nasceu sem luxo nenhum, fosse realmente o Filho de Deus. Mas era o Messias, era o enviado, era o Cristo. Era o Cristo, aquele que veio para nos salvar. E lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, Deus nos atesta isso. Deus diz exatamente que nós, naquilo que nós cremos, que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador. Jesus pergunta aos apóstolos, né? O que vocês acham? O que tem dito aí quem eu sou?
E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro levantou a mão e respondeu, tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus, queridos irmãos, é verdadeiramente o Filho de Deus. Não deixe que essas falsas profecias, que essas falsas mensagens confunda o seu coração. Estamos apresentando aqui a você, através dessa música, através de cada versículo aqui, um Deus vivo, um Deus que pisou o nosso solo e que é, sim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não deixe que te confundam isso. Não deixe que te falem nada ao contrário disso. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que Deus escolheu e mandou para nos salvar, para tirar todo o jugo do pecado que estava sobre as nossas costas. É importante dizer, eu quero compartilhar com você, fora da Bíblia, o texto mais maravilhoso que eu já vi sobre Jesus Cristo. É um documento que está hoje no Vaticano e que foi escrito pelo governador da Judéia no tempo de Jesus, chamado Públio Lentulus, ao César, ao seu gerente, ao seu rei romano. Lentulus foi o antecessor de Pôncio Pilatos, tinha o mesmo poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos depois é que toma esse poder de governador da Judéia. E Públio Lentulus escreve isso. Soube, ó César, que desejava as informações acerca desse homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta, e seus discípulos o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. Veja que é uma pessoa que está no tempo de Jesus dizendo isso. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade, que a gente sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as orelhas, a cor das nozes maduras, e daí aos ombros tinge-se de um louro claro e brilhante. Divide-se uma risca ao meio, à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, e encaracolada, não longa, e também repartida ao meio. Os seus olhos severos têm o brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar em face. Quando ele acusa ou verbera, inspira o temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas como seus braços. Toda a gente acha a sua conversação agradável e sedutora. Não é visto humilde em público e quando aparece apresenta-se modestissimamente vestido. O seu porte é muito distinto, é belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das mulheres que já se viu neste país. Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete a tua ordem e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, esse homem conhece todas as ciências. Anda descalço e de cabeça descoberta. Muitos riem quando ao longe o enxergam. Desde que, porém, se encontram face a face com ele, tremem e o admiram. Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. Muitos creem que ele seja Deus. Outros afirmam que ele é teu inimigo, ó César. Disse-se ainda que ele nunca desgostou ninguém, antes se esforça para fazer toda a gente venturosa. Esse é Jesus Cristo, segundo um homem que era do poder, que tinha todo o poder e que resolveu estudar aquele homem que fazia milagres na Judéia, na Galileia e por todo aquele povo que sofria. Esse Jesus que deu a vida por nós, que veio para nos salvar. Ouça isso, reze conosco através dessa música, cante conosco através dessa música e vá colocando o seu coração diante, face a face, com esse nosso Senhor Jesus Cristo.
ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu a lança na mão do soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada no chão, e por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Nós estamos falando desse Jesus Salvador, esse Jesus que veio apagar, que veio acabar, que veio aniquilar com os nossos pecados, por amor, pela cruz, pela morte de cruz. E é isso que nós cantamos agora, é pela cruz que Ele me fez digno, que Ele te fez digno de ter salvação, de ser salvo. E só Ele, lá em Atos 4, versículo 12, diz: só Ele, só Jesus Cristo salva, queridos irmãos. Só passando pela cruz de Jesus Cristo que nós somos salvos. Vamos recapitular? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, o ungido, o enviado, aquele que Deus escolheu para vir ao mundo para nos salvar. Nós dizemos isso todos os dias na Santa Missa. O Padre diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é interessante que é no singular. Jesus tira o pecado do mundo, não os pecados, mas o pecado. Por quê? Porque é o pecado de estarmos longe de Deus. Jesus tira esse pecado, o pecado de nos afastarmos de Deus. Jesus vem para que nós aproximemos-nos, para que nós sejamos dignos de salvação. Então, a primeira parte nós dissemos isso. Jesus realmente, nós precisamos acreditar nisso. Ele é verdadeiramente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na verdade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho de Deus. Aquele que com o Pai ama e dá origem à terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Para atestar mais isso, para que você acredite realmente nisso, lá no batismo, se você se lembrar, no batismo de Jesus, João Batista confere o batismo a Jesus Cristo e ele vê uma pomba descer sobre Jesus e ouve-se uma voz que diz: eis aqui o meu filho muito amado, escutai, ouvi o que ele diz. Portanto, que não haja dúvida que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Aí você vai se perguntar: mas Beni, em que momento
houve a salvação? Em que momento Jesus deixou de ser um profeta qualquer, deixou de ser aquele que era considerado um profeta qualquer e foi verdadeiramente para nós o Salvador? Pegue comigo a sua Bíblia lá em Isaías 53, uma palavra muito conhecida, que diz assim, 53, do versículo 5 ao 10. Estava falando aqui nessa profecia também de Jesus, mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, e com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelha estávamos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro, levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença foi detido, e quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Que o sofrimento o esmagasse era um projeto do Senhor. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes prolongarem sua existência, e por ele a bom termo chegará o projeto, o plano do Senhor. Jesus nos salva, meus irmãos, pelas dores da cruz, por aceitar a cruz, por aceitar ser esmagado na cruz por nós. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 15, diz assim: o documento que nos condenava, Jesus fez desaparecer, apagou, cravando-o na cruz. Cravando-o na cruz. Jesus pegou aquele documento, existia um documento. Imagine isso. A sua sentença já tinha saído, você estava condenado a não ser feliz mais, a não ter salvação mais. Mas Jesus na cruz pregou, cravou aquele documento pelas suas chagas, pelos seus ferimentos. E não foram poucos os seus ferimentos, não foram poucos as suas chagas, não foi pouco o sofrimento de Jesus, para que eu e você tivéssemos a salvação. Jesus é o Salvador, porque obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Acredite nisso, creia nisso. Eu quero que com essa música você feche os seus olhos aí na sua casa, apenas ouça essa música e imagine-se agora diante da cruz de Jesus. Imagine agora Jesus chagado na sua frente, todas as dores de Jesus. Imagine que cada chaga, que cada ferimento são os seus pecados que foram apagados, para que você não mais fosse alguém julgado para ser condenado, mas para que através da cruz, para que através dessa morte, desse amor tão grande por você, você fosse alguém digno de salvação. Faça isso. Feche seus olhos. Imagine aí da sua casa estar diante de Jesus crucificado. E lembre-se, foi por você, foi pelo seu coração, foi pela sua vida. Desfigurado estava lá, o meu crime o esmagou, maltratado resignou-se, não abriu a boca. O meu crime o
abriu a boca, o Senhor se deu por mim, o Senhor se deu por nós, se humilhou por amor, meu Jesus. Toda boca te proclame, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga, és Com a mão no seu coração, diga assim: foi por mim, foi pela minha salvação que Jesus se doou, se Adorado deu na cruz. sejas tu, Fique com essa música, nós voltamos daqui a pouco, brevíssimo intervalo. a ti todo louvor. Ó vós todos, exaltai a Deus, bendizei a sua glória, bendizei a tua glória. O Senhor se deu por mim, o Senhor se deu por nós, se humilhou por amor, meu Jesus, oh meu Jesus. toda Boca te proclame, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga, és Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aí, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por você estar aí. Amém? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor, foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor, foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido, por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado, por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua
programa Trupe do Verbo aqui na TVI, canal 99, e você que nos assiste também aí pela internet, www.tvitap.com.br, ou você que também está assistindo as reprises, ou está vendo pelo YouTube, né? Seja bem-vindo ao nosso programa, você é parte muito especial do nosso programa, é você que faz com que a gente esteja aqui todas as semanas fazendo esse programa. Nós estamos falando hoje de Jesus Salvador, aquele que veio nos resgatar, tirar-nos do pecado, tirar-nos da morte e dar para nós a vida. Falamos dos 3 estágios de salvação de Jesus. Jesus nasceu e por nascer, por vir à terra, já nos abriu o caminho da salvação. Morreu na cruz. Foi pela morte de cruz que esse Deus maravilhoso nos salva, nos redime do pecado. E nós queremos nesse último bloco falar o seguinte: Jesus não ficou na cruz, e essa é a grande mensagem para nós também nessa terça-feira. Jesus não acabou na morte, mas Jesus foi aquele que venceu a morte. Jesus foi aquele que ressuscitou ao 3º dia e fez-nos entender que a morte não é o fim, que existe a vida eterna, que existe o céu, que existe algo mais. A morte não acaba na morte. Não vai acabar aqui, irmãos. Tem algo muito melhor. Tem o céu, tem a vida eterna. E Ele nos tornou dignos da vida eterna. Mas como? Se nós já sabemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, como então eu vou receber essa salvação na minha vida? Como eu vou receber essa salvação para os meus, para a minha família, para o meu coração? Sua palavra lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz assim: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, Jesus, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano. Aparecendo como qualquer homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que nós vamos receber a nossa salvação. Assim como Atos dos Apóstolos nos diz lá no capítulo 15, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é só acreditar, não é só conhecer Jesus, mas é crer nele, é professar com a sua boca, professar com a sua vida, professar com os seus atos que Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador. E é aí que entra a nossa parte nessa história da salvação. Nós precisamos aceitar a salvação, irmãos. De nada valeria, de nada vale Jesus fazer todo o sacrifício da cruz, pisar o nosso chão, viver aqui no nosso chão, morrer na cruz e ressuscitar, se nós não aceitarmos isso, se nós não quisermos a salvação para nós, se nós continuarmos no caminho do pecado, do programa anterior, vivemos no pecado, fazendo coisas que são contrárias a Deus. Não, agora nós queremos e nós temos que assumir a salvação de Jesus. Temos que fazer valer a pena todo esse sacrifício que Ele fez por nós. Professando essa fé, professando esse amor, vivendo esse amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que nós, a partir de agora, conhecendo esse Jesus, conhecendo esse Deus que veio para nos salvar, nós hajamos, vivamos como Ele, conforme o exemplo dEle, pela humildade, vivamos pela santidade, vivamos para sermos também sacrifício para os nossos irmãos. E eu quero convidar a você também a ser assim como o nosso pequeno exemplo aqui. Alguém brincou comigo esses dias: nossa, vocês têm dificuldade ainda com as câmeras, né? Temos mesmo. Temos mesmo. E vamos aprendendo e somos críticos também, assistimos e nossa, o que eu fiz naquela hora? Mas vencemos essa dificuldade pelo ardor de evangelizar, pelo ardor de anunciar esse Jesus Salvador. Quero convidar você também a fazer isso.
Se você conhece esse Jesus, se esse Jesus já mudou a sua história, anuncie também. Não deixe que o seu pai fique sem essa salvação. Não deixe que os seus filhos fiquem sem essa salvação. Não deixe que os seus irmãos fiquem sem essa salvação. Viva essa salvação e seja exemplo da sua vida para aqueles que estão perto de você, para aqueles que são os seus. Quero terminar com a seguinte palavra. Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 13. Romanos 10, de 9 a 13. Nos diz assim: Se, pois com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu, grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam de fato. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer essa salvação? Você quer ser salvo por esse Jesus que deu a vida por ti? Creia, acredite e viva esse Jesus vivo que venceu a morte, que se doou na cruz, sim, mas que venceu a morte por amor a nós, para nos deixar o grande exemplo que não é no pecado, que não é na morte que a nossa vida deve ser baseada, mas na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar? Vamos lá, Júnior? Vamos lá. Puxa para nós, irmão. E eu convido você a se colocar em atitude de oração. Se você está aí no sofá da sua casa, eu convido você a se colocar numa posição cômoda, ou seja, onde você estiver. Convido você a fechar os seus olhos e reconhecer, através da oração, que Jesus é a salvação da sua vida. Convido você a dizer assim: Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Eu encontro em Ti, Jesus, a salvação da minha vida. Eu encontro em Ti, Jesus, a salvação da minha família. E eu quero sim, Jesus, contar para todo mundo que só o Senhor é a salvação. Que o Senhor é esse caminho que nos leva ao Pai. Que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. E eu te peço, Jesus, ajuda-me. Ajuda-me a encontrar o caminho de salvação. Ajuda-me a estar neste caminho de salvação. Reconhecer em Ti ainda mais a minha salvação. Nós queremos cantar, Jesus, a Ti. Reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o nosso Salvador. Se aos pés da Tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora um grande amor por Ti.
pois me mostraste o quanto mais posso ir. Quero agora teu nome santo clamar, pois nada sou se comigo tu não estás. Sei não mereço que te voltes para mim, mas aí do alto da cruz sei que me olhas e me queres junto a ti. E Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Nós queremos clamar o nome de Jesus a você, a sua casa. Nós queremos que a salvação, pelo nome de Jesus, chegue agora a cada telespectador. Nós pedimos, Senhor, alcance agora cada coração, aqueles mais crédulos, aqueles também mais incrédulos. Que agora, pelo nome do Senhor, pela salvação que vem do Senhor, todo o seu amor, toda a sua graça, chegue até cada um daqueles que estão ouvindo, estão assistindo, estão acompanhando agora. Que esse mesmo amor que nos cobre aqui nesse estúdio hoje, que essa mesma paz, com essa mesma unção que nos cobre nesse estúdio hoje, chegue até a sua sala, chegue até o seu quarto, chegue até o lugar que você está agora. E acredite, a morte não é o fim. Você pode ir além. Você pode ir além, você pode ser melhor do que esse pecado que você está vivendo. Você pode ser melhor do que essa vida que você está vivendo, porque Jesus já pisou o nosso chão, já venceu a morte, já ressuscitou e nos fez dignos da salvação, de também ressuscitar. Cante isso agora, que você pode ir além da cruz, que você pode subir na cruz, que você pode também receber pela morte de Jesus, por esse Jesus, pelo nome de Jesus, a grande salvação da sua vida. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Subo na cruz e sinto todo amor que tens por mim, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que permaneceu conosco. E olha, a gente tem um encontro marcado para a semana que vem, nesse mesmo canal,
e nesse mesmo horário. Muito obrigado, viu? Eu quero pedir uma coisa para você. Divulga para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas de serviço. Divulga para todo mundo essa TV. Fala para eles que tem lá uns rapazinhos lá falando a palavra de Deus. Que a gente vai estar aqui toda terça-feira levando a palavra de Deus para você, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Leandra. Você, irmão, também. Vou agradecer também, já ia te chamar aqui para agradecer. Obrigado, Leandra. Obrigado, Woody. Obrigado, Juninho. Esses convidados. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se você vai sentir aí o mesmo amor que nós sentimos aqui nesse estúdio, ouvindo esses meninos cantarem e tocarem. Que bênção que foi. Lembrar também, né, Juninho, que no próximo programa a gente tem um convidado especial, que é o nosso irmão Thales, que vai estar aqui com a gente na próxima semana, né? Deus abençoe, gente. Obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou aí e que a próxima terça-feira seja tão abençoada como foi essa noite para nós. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Me mostraste o quanto mais posso ir. Posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão,